Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência do TJDFT é responsável pelo programa História Oral, pela memória do tribunal, memória dos servidores, memória dos magistrados, memória de tudo que acontece na Justiça do Distrito Federal. Hoje temos a honra de receber para uma entrevista aqui no programa História Oral o eminente juiz de direito Paulo Rogério Santos Giordano, mais conhecido como Paulo Giordano. Esse magistrado é muito famoso em Brasília, presidente do Tribunal do Júri, juiz auxiliar do TRE-DF, é um magistrado muito dinâmico, escritor, muito competente, um dos maiores magistrados que nós temos aqui na nossa justiça. Então, hoje ele vem contar a sua história de vida no programa História Oral. Eu vou ler um resumo do currículo do Paulo Giordano e, após a leitura desse mini currículo, nós vamos fazer as perguntas para ele. Dr. Paulo Rogério Santos Giordano é natural de Taubaté. Taubaté, São Paulo, né, São Paulo? Taubaté, São Paulo. Nasceu em 1968, 68. Então, um jovem magistrado. Vai fazer 57 anos, está vendo? Graduou-se em Direito pela Universidade de Taubaté, Unital. É pós-graduado em Direito Penal pela Universidade Católica de Brasília, bem como em Direito Processual Civil pela Unital. Ingressou na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em fevereiro de 1997. 1997, então você já está há quanto tempo aqui? 28 anos de magistratura. 28 anos na magistratura. E ao longo de sua carreira, atuou em diversas áreas do direito, passando por várias cíveis, de família, de entorpecentes e do Tribunal do Júri. E eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Paulo Giordano sobre o Tribunal do Júri, porque ele julgou júris mais famosos aqui da história do Distrito Federal, um dos mais famosos. Nós vamos pedir para ele esclarecer como é que foi esse julgamento. Desde 2013, é titular da vara do Tribunal do Júri de Brasília, onde preside julgamentos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios, feminicídios e tentativas de homicídio. O Dr. Paulo Giordano exerceu ainda as funções de juiz assistente da Presidência no biênio 2018-2020 e de juiz auxiliar da segunda vice-presidência do Tribunal. Então, um juiz muito experiente, tem trabalhado na administração do Tribunal. Atualmente exerce a função de juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Sua atuação jurisdicional é marcada pela firmeza técnica, pela sensibilidade e pelo compromisso com a promoção da justiça penal. Sou testemunha do excelente trabalho realizado pelo Dr. Paulo Giordano. Em reconhecimento à sua relevante contribuição para a segurança pública, foi agraciado em 2021 com a Medalha Mérito Segurança Pública do DF, a mais alta honraria concedida pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Então, nós estamos fazendo aqui uma leitura do mini currículo do Dr. Paulo Giordano para você conhecer quem é esse magistrado na história do Distrito Federal. Paralelamente, a carreira na magistratura dedica-se à docência, professor, escritor, é professor de Direito Processual Penal, Direito Civil e Teoria Geral do Processo no Centro Universitário de Brasília, UniCeub, além de lecionar na Escola da Magistratura do Distrito Federal. Então, um professor muito querido pelos alunos, muito respeitado também. Veja no currículo do Dr. Paulo Giordano.
2023, lançou o livro Homicídios, Funcionamento do Sistema de Justiça Criminal. Resultado, veja bem, esse livro é resultado de um estudo aprofundado sobre o desempenho institucional dos órgãos que compõem o sistema de justiça criminal do Distrito Federal, incluindo Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário e Sistema Prisional. Então é um livro de peso, né? Um livro que contém muita pesquisa, homicídios, funcionamento do sistema de justiça criminal. A obra apresenta uma análise crítica baseada em dados concretos acerca dos fluxos processuais e dos gargalos estruturais relacionados aos homicídios dolosos no Distrito Federal. Eu recomendo esse livro. Dr. Paulo Giordano também se dedica a temas contemporâneos do direito, com especial interesse pela justiça restaurativa, mediação e conciliação. Em entrevistas concedidas à TV Justiça e ao Correio Brasiliense, abordou pautas sensíveis como o feminicídio e os limites do sigilo profissional, sempre defendendo a necessidade de um judiciário próximo da sociedade e atento à proporcionalidade na proteção dos direitos fundamentais. Então, hoje, com muita honra, o programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios recebe o Dr. Paulo Rogério Santos Giordano, muito conhecido aqui no nosso tribunal como Dr. Paulo Giordano. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Giordano. Obrigado, desembargador. É uma honra aqui estar falando com o senhor e, de alguma maneira, ainda que mínima, fazer parte da história desse nosso tribunal, desse nosso grandioso tribunal. Que bom. Esse programa está sendo gravado, vai ficar no canal do TJDFT no YouTube. Então, as pessoas vão poder assistir a entrevista no YouTube e a transcrição da entrevista vai ficar aqui no memorial, eternamente, permanentemente. É uma honra. Então, aqui o objetivo do programa é documentar a história dos nossos grandes magistrados. Eu queria que você começasse falando sobre sua origem. Eu vi aqui no seu currículo, belíssimo currículo, que você nasceu em Taubaté. Sim. É uma cidade de São Paulo, fica perto de onde, Taubaté? Taubaté fica ali na beira da rodovia Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Fica meio caminho ali de São Paulo e Rio de Janeiro, perto de São José dos Campos, 40 quilômetros ali de São José dos Campos e mais ou menos uns 120 quilômetros de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a sua história ali, você nasceu lá porque seu pai morava lá, sua mãe? O meu... Seu pai trabalhava lá, como é que era a vida dos seus pais? A minha família, a família do meu pai, são de origem italiana, né? Eles foram do Mato Grosso do Sul, depois para São Paulo, e inclusive na época do meu nascimento, meus pais, a gente morava em Mato Grosso do Sul, mas o meu pai fez questão. Você lembra a região de Mato Grosso do Sul? Campo Grande. Ah, Campo Grande. Eu fui juiz em Campo Grande. Lá. Comecei minha carreira na magistratura. Então, quando eu retorno lá, fico tentando encontrar resquícios da minha brevíssima passagem, mas eu era muito pequeno. Certo. Mas como a família toda morava em São Paulo, né, no estado de São Paulo, em Taubaté, meu pai fez questão de ir até lá para que eu nascesse lá, depois nós voltamos para Campo Grande. Então a família morava em Campo Grande, mas a família foi para Taubaté para você nascer lá. Sim. Aí eu morei pouco tempo lá, voltei para Taubaté, fui criado e morei em Taubaté até vir para Brasília quando tomei posse aqui como magistrado. Meus pais são advogados, né? Então são da área de direito, mas... Seus pais são vivos? O meu pai é vivo, minha mãe é falecida já há muito tempo. E como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Tadeu Giordano, Tadeu Fernandes Giordano. Mas hoje ele mora onde?
Ele mora lá no interior de São Paulo, ali ele mora num sítio bem próximo da cidade de Taubaté ainda, Mas né? naquela região, então, ele preferiu ficar Aí lá. ele se recolheu Ele lá se nesse sítio. aposentou como advogado. Se aposentou como advogado. E eu segui a carreira, vi meu pai, vi minha mãe, mas eu queria mesmo era ser A juiz. sua mãe era advogada? Minha mãe era Que advogada. beleza. E ela faleceu faz muito tempo? Faleceu, eu era jovem, ela faleceu de câncer, eu era jovem, e eu me lembro, porque isso marcou muito, porque quando ela faleceu, ela teve um câncer fulminante, e eu estava estudando justamente para o concurso da magistratura, e ela morreu Olha só. no dia 30 de dezembro de 94, né? 94. Passamos o luto, tudo, mas no dia 1º de janeiro eu estava lá chorando, mas estava estudando, falando, olha, eu vou realizar, porque ela queria muito que eu fosse juiz. É uma tragédia para o filho perder a mãe, perder o pai também. Mas ela queria muito que eu fosse juiz, sabe? Ela sabia que eu sonhava em ser juiz. E os seus pais advogavam em que área? Meu pai advogava na área criminal e minha mãe na área civil. Na área civil. E eles tinham uma boa banca de advocacia? Eu sou oriundo de classe média. Eles eram muito bons advogados, mas a advocacia no interior é muito diferente da advocacia numa grande cidade, né? Era uma boa banca de advogados, e meu pai era eu considero ele um homem muito inteligente, minha mãe também. Mas a advocacia no interior ela é muito diferente das grandes causas que nós vemos aqui, né? Verdade. Existe o famoso assistencialismo, né? É verdade. As pessoas não podem pagar, procura advogado e o advogado tem que atender, né? Ou se ele falar, não vou atender, o juiz nomeia, né? Na advocacia dativa, você vai ser nomeado advogado dativo. Agora, eu acompanhei essa advocacia tudo. Mas você não chegou a advogar? Eu, quando saí da faculdade, 2 ou 3 meses depois eu tinha passado no concurso para delegado. Opa! Então eu fui delegado durante uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Isso em Mato Grosso do Sul ou em Não, São Paulo? São Paulo. Em São José dos Campos. Né? Certo. E só que eu vi que o meu sonho mesmo era ser juiz, então eu não tinha tempo para estudar, né? Tempo adequado para estudar. Então eu acho que foi uma decisão certa, acertada. Eu corajosamente pedi exoneração, tinha guardado algum dinheiro para ficar me mantendo. Estudei mais 1 ano e pouco e passei na magistratura. Inteligente. Puxou o papai inteligente, para o papai inteligente, puxou o papai. Agora, os seus pais, advogados, quantos filhos? Só você ou não? Ou tem mais? Tem irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mas não são da área do direito. Não, moram em São Paulo? Moram lá em Taubaté. Taubaté. Moram em Taubaté. Meu irmão é empresário, ele é formado em odontologia, mas ele tem uma empresa que fabrica produtos anestésicos para odontologia. Certo. Né? E a minha irmã é jornalista. Jornalista, mas trabalha nessa área? Não, ela trabalha com o meu irmão agora, nas empresas do meu irmão. Mas já trabalhou no jornalismo, então? Já trabalhou lá na região. Muito bem. 3 irmãos, então? Sim, sim. E você casou, tem filhos? Eu sou casado pela 2ª vez, né? Eu tenho uma filha do primeiro casamento que mora conosco agora, no meu segundo casamento. Que idade tem sua filha? Ela tem 24 anos. Agora ela está na Itália, Opa. Que está se preparando, que ela quer ser diplomata. Então ela está lá se aperfeiçoando lá na Itália. A língua falando italiano, aperfeiçoando família italiana também, né? E tem mais 3, são 4 filhos eu tenho. 4 filhos, beleza, parabéns. Uma de 24, um de 18, 14 e tem um menininho de 3. Certo. É um raspa de tacho. Que bom. Bom, então os seus pais ficaram lá, sua mãe faleceu muito jovem, pelo que você falou, você continuou estudando e sonhava em ser magistrado. O primeiro concurso que você foi aprovado foi para delegado. Foi para delegado. Saiu de da polícia. Faculdade já foi aprovado. Eu não tinha nem recebido o diploma. Porque é um concurso muito difícil, hein? São Paulo, a concorrência é muito grande. Eu estava bem preparado, assim, pelo menos na parte teórica, né? Embora não tivesse muita vivência ainda pela pouca idade, teoricamente eu estava com uma teoria bem afiada. Certo. E como é que você estudava para concurso? Porque as pessoas querem saber, perguntam. Como é que você estudou? Como é que você estudava?
como é que o senhor fazia resumo, só lia, cada um tem um método, né? E qual era o seu método disso todo? O senhor deve ter passado por algo equivalente, né? O mundo mudou muito com todos esses aparatos tecnológicos que estão à disposição das pessoas hoje. Verdade. E na época, nós tínhamos, principalmente no interior, nós tínhamos pouco acesso à jurisprudência. Nós tínhamos que ler jurisprudência daqueles livros revistas, antigos, das revistas dos tribunais. Então, muitas vezes, a jurisprudência que chegava para a gente já era uma jurisprudência que muitas vezes podia estar superada, né? Dada a distância temporal até verdade. A publicação do livro, até que o livro chegasse. Então, eu creio que nessa época a gente se aprofundava muito mais para conhecer os institutos do direito penal, a teoria do direito penal. A gente se preocupava muito com essa base, né? Com essa base teórica, doutrinária. Claro, a gente tinha que conhecer jurisprudência, uma ou outra também, mas creio que nessa época havia uma preocupação muito grande, né, em formar uma base jurídica. Certo. E você pesquisava muito a jurisprudência, né? Também. Ao estudar para os concursos. E eu tinha, naquela época, ainda nem usava computador, e eu gostava de estudar fazendo os meus resumos, né, com as minhas palavras. E eu, ao final de cada instituto que eu estava estudando, eu colocava questões, quer dizer, dúvidas que eu mesmo tinha e que eu procuraria sanar nos tempos seguintes, né? Então deixava sempre um compêndio de questões. Você fazia um grande resumo da matéria e também as questões duvidosas, difíceis, para pesquisar mais. Isso, e com o tempo eu ia respondendo aquelas questões. Você vê, funcionou, né? Você foi aprovado para delegado, depois para juiz. Sim. Tem mais concurso ou não? Você não, passou? Foram esses aí. Delegado de polícia. E você ficou como delegado quanto tempo, assim, trabalhando mesmo? Trabalhando quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos. E então você teve uma carreira meteórica, como se diz, né? Demora para a pessoa passar no concurso. Você já rápido. Passou assim que concluiu o curso. Eu concluí o curso em dezembro de 91. Em março de 92 eu já tinha passado no concurso. E me deu uma boa cancha, uma boa experiência de vida, né? Muito embora, evidentemente, eu tenha sentido também aquele ambiente que na época, porque na época as coisas não eram como são hoje em Brasília, por exemplo, onde nós temos uma polícia muito bem organizada, uma polícia com excelente nível intelectual, com índice baixíssimo de corrupção. Naquela época, em São Paulo, nós tínhamos alguns problemas, né? Então, você tinha que exercer as suas funções da melhor maneira que você pudesse e tinha que ser muito cuidadoso, né? Uma série de questões que você tinha que ser muito... Tinha que ser cuidadoso ao extremo com certas situações. Sem dúvida. Mas isso foi bom porque me fez angariar muita experiência de vida que eu não tinha pela pouca idade. Então é como se eu tivesse crescido muitos anos em 3 anos. Tudo que acontece na vida é importante para ampliar o nosso conhecimento, para o nosso amadurecimento, preparação para enfrentar a vida. Tudo é importante para nós. E principalmente foi o primeiro contato que eu tive com o Estado, né? Com o funcionamento do Estado, como é que funciona a máquina estatal, como é que são as relações daquele que está a serviço do Estado com a população. Então, essa cancha. Você conheceu a miséria humana ali na delegacia, né? E qual delegacia que foi? Eu fui... Foi em Taubaté mesmo? Não, em São José dos Campos. Aliás, você falou. Que é uma cidade grande, né? É grande, bonita. Hoje deve ter quase 1 milhão de habitantes. Então eu fui delegado, eu me lembro que a primeira delegacia que eu assumi, na verdade eu não era o titular da delegacia, porque eu era delegado de 5ª classe, havia acabado de ingressar, mas não tinha um titular, me colocaram lá. Era numa delegacia do Jardim Paulista, em São José dos Campos.
E eu fui lá, me apresentaram, me deram uma arma Uma arma. e eu sentei para conversar com os... Lá são os investigadores, todos muito mais velhos que eu, muito mais experientes que eu. Você tinha que idade na época? Eu tinha 22 para 23, tinha 23 anos. Menino mesmo. É. Então, faltava experiência de vida. E na polícia, essa questão da experiência é muito importante, até para você saber lidar com os seus subordinados, né? Certo. Porque eram pessoas que já tinham traquejo, conheciam, como o senhor disse, conheciam a vida e até conheciam bem como que funcionava a miséria humana, né? Certo. Então, mas eu vi coisas que foram importantes, mas nem todas boas, né? Eu tive assim, logo num dos meus primeiros plantões, eu vi dentro da minha delegacia um policial atirar contra o outro. Olha só. Então são coisas que marcam Traumatiza. muito. Mas como o senhor disse, são coisas que muitas vezes você tem que passar na sua vida para que você tenha algum aprendizado, né? Tem um aprendizado. E essa questão de experiência, de saber controlar situações aflitivas, por exemplo. Né? Porque na delegacia de polícia, como delegado, você tem que contornar situações aflitivas e naquele momento, quando elas surgem, né? Quando ainda está no calor dos acontecimentos. Então eu acho que isso, como juiz criminal, acabou me ajudando, né? Em termos de experiência de vida. Você conheceu a realidade lá. Sim, conheci. O primeiro momento do crime, né? Quer dizer, logo após, normalmente o fato vai para a delegacia para o delegado apurar. Então você conheceu ali o drama, a miséria humana, enfim. Mas tudo é aprendizado, né? Como você falou. Depois da delegacia, você já, pouco tempo depois, assumiu como juiz. E qual foi a primeira vara onde você trabalhou aqui no Distrito Federal? Eu trabalhei a primeira vara que eu fui lotado aqui foi a 5ª Vara Civil, onde o titular era o Dr. Lucídio, né? Já falecido, que depois saiu do nosso tribunal, foi ser promotor em Tocantins. Foi. Né? Eu anos depois fui encontrá-lo lá no Tocantins, num campeonato que teve de juízes lá, ele foi nos visitar. E eu atuei lá ao lado dele, auxiliando ele lá. Depois auxiliei o desembargador Rômulo na 9ª Vara Civil. Olha só. E depois, como juiz substituto, passei por quase todos os lugares. Né? Na época a gente falava cidades satélites, são regiões administrativas. Trabalhou em vários fóruns. Vários. Em todas as espécies de juízos. Agora, por que você veio fazer concurso, você que estava lá no interior de São Paulo, e em Brasília? Então, qual foi a motivação? São coisas, como o senhor disse, são coisas que a vida traz pra gente. Né? Uma vez eu era delegado de polícia e uma amiga da minha família, que era diretora do Supremo Tribunal Federal aqui, já falecida, Sônia é o nome dela. Ela foi visitar a família lá e aí eu não a conhecia ainda. E me foi apresentada, ela falou de Brasília e tal, perguntou o que eu estava fazendo e tal. Acabou surgindo, eu acabei revelando que eu tinha vontade de ser juiz, que eu estava estudando e tal. Falei, por que você não vai fazer concurso em Brasília? É muito bom e não sei o que e tal. Claro que eu já tinha ouvido falar do quanto era bom o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Como era um paradigma. Capital da República. Capital da República, condições de trabalho altamente favoráveis, um corpo de magistrados bom. Mas aí ela não você vai ficar na minha casa e vamos lá. Eu vim logo no primeiro concurso e passei. Menino inteligente, é? E passei no concurso, vim em todas as fases. Mas parou para estudar especificamente para o concurso ou foi uma sequência? Não, foi uma sequência. Uma sequência de estudos. Eu já estava estudando. Aí apareceu o concurso aqui, vim, fiz e foi aprovado. Num primeiro momento, me causou estranheza, porque a cidade era diferente do que eu estava, tipo de cidade, né? Que eu estava acostumado. Cidade pequena, entre aspas, né? Trabalhando na área policial. Agora juiz. Mas aí logo eu me encantei por Brasília, já nasceu minha primeira filha aqui, aí eu resolvi, não volto mais para São Paulo, vou ficar aqui. Certo. Escolheu bem. A terra da esperança, a terra do futuro.
a terra da prosperidade, a terra que nos faz felizes, né? Brasília é tudo isso. E mais, viu, desembargador? A gente Que nos faz acompanha, felizes. sim, e a gente acompanha o funcionamento de um modo ou de outro, né? A gente vai em congresso, a gente participa de colégio de corregedores, acompanhando o corregedor, quando eu estava na presidência, e a gente vai aprendendo a ver o funcionamento dos demais tribunais. Tem muitos tribunais bons aqui no Brasil, mas as condições que nós temos aqui, as boas relações que existem entre os magistrados de primeiro e de segundo grau, entre os magistrados, com o corpo de servidores, a qualidade dos nossos servidores, ela destoa muito da qualidade média dos servidores de outros tribunais. Então, tudo isso faz ser muito bom trabalhar aqui. E a capital também, você mora na capital, não precisa ficar rodando no interior, né? Isso é Às ótimo. vezes no estado fica difícil. Você Fora vai a morar qualidade de vida, né, que nós numa temos aqui. comarca que quase não tem colégio, não tem área de saúde, não tem hospital adequado, Verdade. clínica odontológica. Tudo isso a gente tem que pensar. Tem Ainda mais na com hora de família, escolher uma né? carreira, né? Brasília é diferente disso. Brasília realmente é um centro maravilhoso para trabalhar, para morar, para cuidar da família. A qualidade de vida aqui é muito boa, né? Muito boa. Doutor Paulo Giordano, como é que foi sua experiência no Tribunal do Júri, aqui de Brasília? Você está há 12 anos no Tribunal do Júri. 12 anos no Tribunal do Júri de Brasília. Por que Tribunal do Júri? Por que você escolheu o Tribunal do Júri? Olha, eu no início da magistratura, eu pendia muito para a área civil, né? Então eu lecionava nessa época, lecionei muitos anos no UniCeub, uns 15 anos. E eu sempre lecionei na área civil, né? Sempre gostei de civil, processo civil. Mas a carreira foi me trazendo para a área criminal, certo, né? E até chegar no Tribunal do Júri. E num primeiro momento no Tribunal do Júri, causou uma certa estranheza, porque ali tem algumas peculiaridades, né? O modo de atuação do juiz ali, o juiz tem que ter muito pulso, mas a atuação dele é um pouco diversa da atuação que ele tem numa vara criminal comum, né? Afinal, ele não julga o mérito. Mas, por outro lado, tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que as provas sejam levadas de forma muito escorreita, muito precisa aos jurados, para que os jurados consigam, né, julgar de forma mais justa possível. Então, eu percebia no começo que havia um certo entendimento corrente, que no meu ponto de vista não é correto juridicamente falando, que o juiz dentro do Tribunal do Júri ele tinha uma função mais auxiliar em relação a outras instituições que atuam ali, né? Mas eu sempre fui um juiz muito atuante nessa parte eu sempre fui muito incisivo e eu sempre acreditei que o juiz tem que participar intensamente da produção de provas, sem perder a imparcialidade, evidentemente. Participar intensamente da colheita de provas é trazendo o mais próximo possível da verdade real. Quer isso vá favorecer a defesa, quer vá favorecer a acusação. Não é isso que importa ao juiz, é trazer a melhor prova possível. Então, no começo, esse modo como eu atuo, de forma mais incisiva, inquirindo e participando muito intensamente da produção de provas, causou assim um impacto, né? Porque eu sempre havia um entendimento de muitas pessoas no sentido que o juiz ali tinha que ter uma participação mais contida. Claro que, de certo modo, a participação dele é mais contida por não julgar o mérito. Mas, de resto, o juiz tem que ser muito participativo no Tribunal do Júri, né? E a responsabilidade dele ainda é muito grande porque é conduzir os jurados não ao resultado A ou B, a uma solução justa, né? Certo. E nesse período de 12 anos de Tribunal do Júri, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje no júri? Não, eu presidi muitos júris, assim,
trabalhosos, júris de vários dias, júris com muitos réus, júris às vezes que tem mais de 400 quesitos a serem submetidos aos jurados, né? Olha só. Por exemplo, um caso que houve na Estrutural, em que um caso muito antigo que envolvia 20 policiais, oficiais da Polícia Militar, acusados de um extermínio na Estrutural. E todos foram para o julgamento do júri? Todos foram Os 20 policiais? Concomitantemente, numa mesma sessão. E o resultado foi? Eles foram absolvidos. Foram absolvidos. Mas a condução de um júri desse, né? Porque o júri ele é muito trabalhoso, não só porque a lei impõe uma série de regras procedimentais mais ou menos rígidas. Mas o que esses policiais teriam feito? Eles teriam Eles matado teriam alguém? matado... A acusação era que teriam matado pessoas. Várias pessoas várias pessoas na Estrutural. Várias. Mas seria um grupo de extermínio que teria... Ah, grupo de extermínio. E os jurados entenderam que eles pela não... absolvição. Que não ficou provado que eles teriam... Os jurados entenderam pela absolvição. A participação deles. Mas esse tipo de júri ele é muito trabalhoso, né? Porque eu sempre digo que o juiz tem ali, pelo júri ser muito, o procedimento do júri ser muito rígido, há uma série de possibilidades da ocorrência de nulidades dentro de uma sessão do tribunal do júri. Então a condução do juiz e a resolução rápida de certas questões, isso tudo é muito importante para evitar essas possíveis ou pretensas nulidades, né? Então, a condução de... É o cuidado que você falou, né? Tomar muito cuidado para não provocar anulação posterior. Isso. Então, ali, nós estamos lidando, por exemplo, ali, tinha cerca de 40, 50 advogados numa tribuna, porque os réus, às vezes, tinham mais de um advogado. Tinha vários assistentes de acusação, Ministério Público. E durou quanto tempo esse júri? Esse júri foram, salvo engano, foram 5 dias. 5 dias. 5 dias. Mas já teve outros júris até mais... Então foi um júri que ficou na história, um júri complexo. Sim. Teve muitos outros semelhantes, né? E teve um outro júri muito famoso aí de uma senhora acusada de ter participado da morte dos pais e da empregada, né? Juntamente com o zelador. Sim, esse foi o júri mais longo da história do DF. Foram vários dias. 10 dias. 10 dias de julgamento. 10 dias de julgamento. Um julgamento muito complexo, né? Porque tinha todo um inquérito policial que tinha alguns travamentos, algumas alegações de nulidade, e tinha uma defesa muito atuante, né? E era um caso de muita repercussão, que gerou muita comoção na mídia. Então isso potencializa as dificuldades da feitura de um júri desse. Nesse júri eu me lembro que o zelador do prédio, o ex-zelador, né, que teria sido o maior responsável pelo assassinato do casal e da empregada, uma hora ele compensava, outra hora ele negava, outra hora ele acusava a filha de ser a mandante, outra hora defendia a filha, uma confusão danada. Eram vários a todo momento vinha uma versão nova. Esse júri agora... E os jurados condenaram, né? Condenaram a Todos foram condenados. Né? Todos foram condenados. Todos foram condenados. Mas aí é o que eu sempre digo. A sociedade, se ela quer o tribunal do júri, e a Constituição prevê o tribunal do júri, aí vai a importância da condução que o juiz tem. Agora, uma coisa é seguir as regras do jogo, o jogo ser jogado e você não se contentar com a decisão dos jurados. Aí não há o que se fazer, porque o júri é soberano, né? Soberano. Condenou, está condenado. No caso desse crime famoso, chamado crime da 713 Sul, o STJ anulou o julgamento da filha, né? O STJ entendeu, não teve anulação do júri, do dia do júri, que fui eu que conduzi. Não examinou o mérito, só uma questão processual. Mas não foi, a questão processual não foi do dia do júri. Do júri. Foi porque eu não conduzi esse processo na primeira fase. Quem conduziu esse processo foi um outro magistrado. Ele entendeu que não teria sido dado. Lá na primeira fase do júri,
vista de alguns vídeos para a defesa, né? Eu afastei essas nulidades, mas é uma decisão do STJ, eu entendi que não havia essa nulidade, e para mim não há essa nulidade, mas como o STJ entendeu, nós temos que acatar E a o que vai decisão. acontecer nesse processo? Esse processo ele vai ter que voltar para o primeiro grau, desde a fase da instrução processual, desde a primeira Não, mas fase. vai fazer tudo de novo ou só Tudo vai de corrigir essa alegada Então, violação à se o ampla defesa? STJ tivesse decidido que era nulo só o júri, só seria refeito o júri. Mas o STJ não entendeu que houve nulidade no júri. O júri foi perfeito, entendeu que a nulidade foi lá atrás e que teria contaminado os atos posteriores. Então, considerando que a nulidade foi decretada de um ato processual anterior, vai anular desde lá. Mas isso em relação à filha. À filha. Em relação aos demais, aos demais, não. Não. Então vai começar tudo do zero para ela ou quase do zero. Quase do zero. A partir do recebimento da denúncia, vai ter que recomeçar essa instrução. Né? E você acha que vai demorar quanto tempo para fazer esse julgamento? Olha, é difícil mensurar, né? Porque e aqui eu entendo que a nossa legislação tem que ser aperfeiçoada, né? Porque há um sem número de recursos possíveis, né? Então, essa infindável quantidade de recursos... Certamente que a defesa vai fazer o máximo, recursos, né? Então, essa infindável quantidade de recursos, ele faz com que se eternize, muitas vezes, essas demandas. Eu acho que é um ponto que a legislação precisa ser aperfeiçoada. Em relação à prisão no tribunal do júri, você é a favor da prisão imediata ou só depois do trânsito ser julgado? Eu entendo que eu sou a favor, mas com alguma temperança, né? Então, a lei fala que seria a partir de 15 anos, mais de 15 anos, né? Condenação por um crime por mais de 15 anos. O STF entendeu que qualquer que seja a pena imposta pelo Tribunal do Júri seria o caso de execução provisória imediata, né? Imediata. Eu entendo que... Ou seja, já sai preso ali sai preso. E aí nós temos uma dificuldade, desembargador, aí. Qual a dificuldade? Primeiro, eu entendo que essa execução provisória não deve ocorrer se o regime imposto foi o semiaberto, né? Eu acho que ele tem direito de apelar em liberdade, porque como é que eu vou... Eu estava dizendo isso até numa aula que eu ministrei hoje na Escola da Magistratura. Se o réu está preso, por exemplo, ele foi condenado, mas em regime semiaberto, e se ele tem o direito de apelar, como é que eu vou mandar executar provisoriamente a pena e mantê-lo em regime fechado, sendo que na sentença a pena que foi imposta a ele, o regime seria uma contradição, foi menos gravoso, né? Então concordo. eu sou a favor da execução provisória com temperança. Temperança. Inclusive, estou de acordo com essa tese. Muito justo. Inclusive porque agora nós vamos ter uma dificuldade suplementar com essa execução provisória da pena. Você sabe qual é? Toda vez que um réu estiver solto, a defesa vai manejar todos os recursos possíveis, imagináveis e tudo que for possível fazer para que ele não seja levado a júri. Para que o júri se protraia o momento da realização da sessão do júri. Porque há, de qualquer modo, aí, o risco dele sair preso do plenário, sendo que ele está em liberdade. Então, fazer júri de réus soltos hoje se tornou um desafio ao juiz. Né? Vem atestados médicos de última hora, testemunhas que são roladas, que não são encontradas, se alega nulidade. Quer dizer, é uma dificuldade a mais decorrente do fato dessa execução provisória da pena. Certo. Vai mudar isso? Não sabemos, porque a nossa jurisprudência também evolui, né? Evolui. Dependendo do momento. Mas eu acho que há uma tendência, como eu disse, professor, de temperar isso. Né? Já há uma recomendação do CNJ, por exemplo, no sentido de que se o réu está solto, ele é condenado mesmo no tribunal do júri, que se for condenado no regime semiaberto, para que não se emita imediatamente o mandado de prisão.
Quer dizer, isso tudo já está sendo temperado, mitigada certo. essa regra, né? Agora, tirando esse júri famoso da 113 e da estrutural, algum outro júri também que teve muita repercussão na imprensa? Passou por você? Sim, teve alguns, né? Muitos. Porque aqui tem uma repercussão, de modo geral, os júris que ocorrem em Brasília, né? A qualidade dos advogados, muitas vezes, torna esses júris mais complexos, as pessoas envolvidas, às vezes vítimas, às vezes réus, né? São pessoas, muitas vezes, de maior poder aquisitivo tudo isso gera uma repercussão maior na mídia, que é natural. Então, por exemplo, um outro julgamento que ocorreu aqui, que foi com o fundador da Gol, da empresa aérea, né? Eu me lembro. Ele foi julgado aqui, foi julgado num outro processo em Taguatinga. Muitos júris assim, de repercussão passaram aqui pelo Tribunal do Júri de Brasília. Agora, 12 anos de experiência no Tribunal do Júri de Brasília. Uma pergunta que eu faço para o magistrado experiente com o júri. É possível, na sua opinião, inocentes serem condenados no júri? Você sente assim que o sujeito é inocente, mas está sendo condenado e não pode fazer nada, né? Sim. Porque o juiz não pode falar, peraí, eu acho que é inocente, você não pode dar a sua opinião. Que é o julgamento da sociedade. Exatamente. Você já sentiu isso? Já. Eu já senti isso, e isso torna mais importante ainda o juiz na fase da pronúncia. Por isso que eu digo que o juiz tem que ser atuante. E é verdade que para a pronúncia basta a prova da materialidade e indício de autoria, mas tem que ser, na minha concepção, quando a lei fala em indício de autoria, tem que ser indícios com uma certa robustez. Claro que não, a gente não pode confundir indício com mérito, evidentemente. Certo. Mas o juiz não deve remeter a júri casos em que os indícios são, embora haja indícios, eles são mínimos e que podem gerar, tem uma possibilidade, tem um condão muito propício que gere posteriormente condenações injustas, né? Por quê? Porque o jurado é leigo. Quer dizer, para o juiz seria a fase da pronúncia, então não deveria pronunciar, né? Exatamente. Ou seja, não deveria mandar para o júri julgar, né? Então... No caso de dúvida. Mas aí vem o princípio da... Indúbio pro sociedade. Então, mas o que é o indúbio pro sociedade? Isso que eu vejo. Claro, havendo indício, você manda, mas os indícios têm que ser mais ou menos robustos. Então, não é um mínimo indício. Então, eu procuro fazer na fase da pronúncia essa peneiragem um pouco melhor, para que não chegue no tribunal do júri e, eventualmente, alguém com indícios mínimos seja condenado. Porque o jurado, ele, às vezes, com a melhor das intenções, ele é um leigo, ele não fundamenta a sua decisão. E o jurado... Um promotor bom de júri pode convencer, né? Exatamente. Principalmente quando o jurado enxerga, por exemplo, perfil vítima e réu. Se ele entende, por exemplo, que o perfil do réu, o réu já tem uma vida criminosa anterior, a tendência dele é condenar. E se ele tem, se ao contrário, a vítima é que é um criminoso e o réu não, a tendência dele é absorver, ainda que as provas sejam mais ou menos robustas, né? O jurado, ele se atém muito ao perfil da vítima e ao perfil do criminoso, né? Por isso é que aí é mais importante ainda o juiz tentar levar o jurado a melhor prova possível para que ele se norteie. Então eu, por exemplo, quando eu estou lendo na sala secreta os quesitos, eu faço questão de explicar ao jurado o quesito. A consequência do voto dele. Exatamente. Qual a consequência jurídica ao votar sim ou não. Para que ele tenha um norte enquanto ele está votando. Porque senão eles ficam totalmente perdidos, né? A gente vê que eles ficam olhando nos olhos do juiz para ver se consegue entender o que o juiz decidiria naquele caso. E aí você tem que manter, eu costumo até responder, botar a mão na mesa e olhar aqui, eu nem fico olhando
fixamente para os jurados para nem minimamente influenciá-lo, né? Eu explico o quesito, explico a consequência jurídica. E também na hora que eu leio a sentença, eu faço questão de explicar a sentença, inclusive ao réu. Porque eu entendo que o réu tem o direito, quando ele é condenado, de entender a atuação e a repressão estatal e do porquê. Eu não digo que aquilo vai evitar a criminalidade, mas talvez traga alguma sensação de conformismo, ou pelo menos diminua aquela revolta natural com uma condenação. Você é contra ou a favor ao Tribunal do Júri? Porque tem muitos magistrados que são contra. Eles acham que não deveria delegar essa tarefa para a sociedade julgar, porque o juiz só aplica a pena e administra o julgamento. Olha, já houve até um projeto, nós já tivemos projeto no Congresso para excluir o Tribunal do Júri, mas acabou prevalecendo esse julgamento histórico que nós temos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Qual a sua opinião sobre isso? O Tribunal do Júri é uma instituição que aproxima muito o judiciário do povo, né? Nesse sentido é bom. Eu sou favorável desde que haja uma simplificação do procedimento. Desde que o Tribunal do Júri não seja utilizado, né, principalmente para quem detém as melhores bancas de advocacia, para quem detém alto poder aquisitivo, para que não seja pautado o Tribunal do Júri pela busca incessante de nulidades. Há uma busca incessante por nulidades ou por suposta nulidade. Não é que a nulidade ocorra e você alegue. Há uma busca, como uma tábua de salvação. Olha, se houver condenação, eu já tenho isso aqui. Certo. O que propicia isso? Né? O que propicia isso é o excesso de formalidade, por exemplo, que tem dentro do procedimento do júri. Porque quanto mais formalidade, quanto mais formal o procedimento, maior a possibilidade da ocorrência de uma desconformidade, né, do ato em desconforme com a lei, e maior a possibilidade de nulidade. Então nós não podemos, sob pena de desacreditar totalmente a instituição do Tribunal do Júri, anular a júri por qualquer alegação, às vezes desprovida de qualquer embasamento verdadeiramente jurídico. Esse júri famoso aí da 113, nós vimos no STJ que não foi unânime a tese para anular o julgamento da filha, né? Foi por maioria. Eu até não posso tecer maiores considerações sobre isso, até porque você foi o juiz desse julgamento. É possível, né, que eu tenha que eventualmente conduzir de algum modo esse processo. Mas não precisa falar sobre mérito, nada disso. Não, eu entendi. Até aqui nós não falamos nada disso. Mas o que eu digo para o senhor é isso, essas nulidades, não é possível que questiúnculas jurídicas, pequenas questões que verdadeiramente não influem no ânimo de quem julga, que não traz verdadeiramente prejuízo, afinal não há nulidade sem verdadeiro prejuízo, né, às partes. Que seja tão fácil assim anular um júri, porque senão a gente vai desacreditar totalmente a instituição Tribunal do Júri. Aí, se for assim, aí eu entendo que é o melhor, é realmente a Constituição ser modificada para extirpar o Tribunal do Júri, embora seja cláusula pétrea, né? Mas um novo constituinte talvez dizer que o Tribunal do Júri deva ser extinto. Certo. Paulo Jordão, nosso grande magistrado, juiz titular aí do Tribunal do Júri de Brasília e atualmente juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que está sendo esse trabalho como juiz auxiliar da Justiça Eleitoral, da Corregedoria? Eu tenho gostado, tenho aprendido muito lá no Tribunal Regional Eleitoral, né? Porque eu já tinha sido juiz eleitoral, mas agora que verdadeiramente estou enxergando o tribunal por dentro, né? Porque até como juiz eleitoral, nós ficamos durante 2 anos, mas muitas vezes a gente não consegue
dentro daquelas nossas atividades como juiz eleitoral, ter uma visão mais ampla do funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral, né? Acompanhar aquelas sessões, ver como é que é organizado verdadeiramente uma eleição. Então tudo isso tem sido muito interessante. É uma boa experiência. Uma boa experiência. Agora nós estamos lá, lá na sua gestão, inclusive, o senhor plantou lá a questão da CAI, né? Do Central cartório de Atendimento Eleitoral. Isso. 14 cartórios reunidos no mesmo local. Isso, e agora essa vai ser uma nova experiência para a gente ver como gerir isso de uma maneira satisfatória à população. Bom, você que está trabalhando na Justiça Eleitoral, o que você espera da próxima eleição? Olha, o que eu espero é que, não obstante nós tenhamos essa polarização hoje, né? Certo. Que as eleições corram de uma maneira tranquila, que as pessoas entendam verdadeiramente, né, que o processo democrático ele tem que ser, sobretudo, um processo pacífico, de discussão, de engrandecimento de ideias. De diálogo, e não um fla-flu, não uma disputa, uma contenda de futebol, não dada a paixões exacerbadas, né? Certo. Porque aí você retira a racionalidade da discussão, e quando você retira a racionalidade da discussão, todo mundo perde. Assina embaixo. Estou de pleno acordo com o seu parecer aí, com a sua opinião. Você me falou que tem 28 anos de magistratura. 28 anos. 28 anos. E a idade, 58. 6. Aliás, 56. 56. 56. 56. Então você tem 56. 28 anos 4, eu ingressei na magistratura. Então você tem 19 anos ainda de magistratura? Faz a contabilidade aí. De 56 eu tenho 19 anos. O que você pretende fazer nesses 19 anos de carreira pela frente ainda? Bom, eu acho que acho não, tenho certeza, né, que eu quero que minha carreira seja coroada, quero chegar ao tribunal, quero ainda contribuir muito para o bom funcionamento. Está no seu projeto, no meu projeto, ser um desembargador, participar da administração? Sim, está no meu projeto. Eu pretendo, eu acho que eu sou o número 29 na lista, né, ainda tem um tempo, mas eu pretendo ainda, talvez, quando sair do júri, antes de ir a juiz de segundo grau, e a juiz de segundo grau não está tão longe assim, eu gostaria ainda de passar de ser juiz na vara da infância e da juventude. Opa, que beleza. Né? A minha mulher sempre brinca comigo, o fórum leva o nome do meu sogro, né? Pai da minha esposa, Jorge Duarte de Azevedo. E ele foi juiz da infância e da juventude lá. Parabéns. E eu sempre tive vontade de atuar nessa área, atuar nessa área de proteção à criança, ao adolescente. Eu acho que é um ponto em que nós, como juízes, não só no exercício da jurisdição, mas também na implementação de políticas públicas de proteção. Cuidar dos adolescentes. Isso, crianças e adolescentes. Social, envolver mais o governo. Envolver mais o governo, garantir uma série de direitos, né? Às crianças e adolescentes, a proteção. Estágio para os adolescentes. Dos adolescentes, tudo isso. Modelados, né? Melhorar o nosso sistema, tornar mais rápido o sistema de adoção, aperfeiçoar, né, para que todas essas crianças tenham um lar. Então eu acho que ali o juiz tem muita coisa que ele pode fazer ali e contribuir para a sociedade. Nossa, eu já estou torcendo por você, para ter essa experiência na vara da infância, para trabalhar com os menores. E a sua experiência na administração do tribunal, que você já trabalhou, né? Como juiz auxiliar. Eu fui juiz auxiliar da presidência e da segunda vice-presidência, né? E agora estou auxiliando lá na corregedoria do TRE. Quando eu fui convidado para auxiliar o desembargador Romão na presidência, eu não tinha essa experiência na área administrativa ainda do tribunal. E eu sempre imaginava o seguinte: não, eu sou o tipo de juiz que só gosta de falar dentro do processo, eu não quero me dedicar a essa outra parte, de um modo ou de outro, de administrar uma série de outros problemas. Então eu tinha uma certa
uma certa restrição em relação a isso. Mas quando eu ingressei, eu gostei muito. Certo. Eu gostei muito de conhecer todos os meandros do tribunal, de poder dar minha contribuição para melhorar a administração do tribunal, para melhorar as condições que os juízes têm que ter para exercer a jurisdição, né, para atender também aos servidores, né? E eu entendi ali, eu consegui entender como é que realmente funciona o Tribunal de Justiça, em todos os seus setores, em todos, né? Eu achei, ali eu fui tentar entender melhor o orçamento, a administração de orçamento, as licitações, a lotação dos servidores, o trato com os servidores, certo, com os magistrados, a representação do tribunal. Você aprendeu muito na administração. Muito. E nós aprendemos. Nós, todos nós. E na segunda vice também foi importante porque era um outro foco, né? Um foco muito mais naquelas áreas de atuação da segunda vice, com especial destaque para mediação, conciliação, funcionamento do núcleo judiciário da mulher, e tudo isso também é uma outra área, essa área de conciliação e mediação, inclusive porque eu estava muito tempo na área criminal, que eu tinha perdido um certo contato. Certo. Né? E eu confesso que era um pouco cético quanto à importância da mediação e da conciliação. Ainda entendo que muita coisa precisa ser melhorada, principalmente na área penal, quando a gente fala quando a gente fala de mediação na área penal, né? Nós temos muito campo para crescer, né? Justiça restaurativa. Mas eu aprendi muito ali e aprendi compreendi que o judiciário ainda pode avançar muito nessa área, até como um modo de desafogar, né, essa quantidade de processo que chega diuturnamente para nós julgarmos. Certo. Eu queria agora, doutor Paulo Giordano, que você falasse um pouco sobre os seus livros, que são conhecidos aí na área criminal, aqui no tribunal mesmo, que você falasse um pouco sobre eles. Eu escrevi, quando eu terminei minha dissertação do mestrado, né, quando eu concluí o mestrado, eu já vinha pesquisando essa área de políticas públicas do Estado, e como eu sou juiz criminal, eu falei, olha, eu quero escrever algo, né, na dissertação de mestrado, algo que concilie a minha atividade, quer dizer, a prática que eu tenho com a teoria desenvolvida em torno de políticas públicas e tal. E aí eu fui escrever sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal, né? Então, através de diversos critérios quantitativos e qualitativos, esse livro sobre homicídios versa como é que é a atuação do Ministério Público, né, dentro desse sistema em relação aos crimes dolosos contra a vida. Como é que é a atuação dos juízes, dos tribunais, como é que é a atuação da defensoria, onde é que estão os gargalos para que o processo demore menos, né? Onde nós podemos melhorar, quais as deficiências na investigação, quais as deficiências do processo que fazem o processo de competência do júri ser tão moroso, né? E então eu trabalhei muito com estatísticas. Por exemplo, eu peguei todos os processos julgados, todos, de homicídios consumados num determinado ano em todo o Distrito Federal, e analisei um por um dos processos para ali fazer análises estatísticas que me ajudaram a partir daí a extrair essas conclusões sobre o bom ou mau funcionamento do sistema, sobre eficiência, efetividade e eficácia do sistema de justiça. E o que está faltando, na sua opinião, para diminuir o número de homicídios, feminicídio no Distrito Federal? Então, aí, primeiro aqui eu quero ilustrar que algumas pessoas, os leigos, têm uma falsa concepção sobre homicídios e feminicídios, né? A nossa taxa ainda não é a recomendável, mas o Distrito Federal tem a terceira menor taxa de homicídios do Brasil. Né? Então nós temos taxas de homicídios, que é, salvo engano, 6,9 por 100 mil habitantes, que ela é muito próxima, por exemplo, da taxa dos Estados Unidos. Né?
menor que a taxa do Distrito Federal, só ligeiramente a taxa de homicídio de Santa Catarina, muito pouca coisa de São Paulo. Então, mesmo assim, nós estamos aquém ainda, nós precisamos evoluir na prevenção e na melhoria das investigações, né? Então, a gente vê que a polícia daqui é muito bem aparelhada, eles estão se preocupando cada vez mais com atuação com inteligência na investigação, né? E não só aquela investigação à moda antiga, baseada única e exclusivamente em prova testemunhal, como a gente também, como eu tenho notado que já no tocante ao funcionamento dos processos, né, como a tramitação dos processos na fase judicial, o que precisa ser melhorado, sem dúvida nenhuma, é a simplificação do procedimento e a diminuição dos recursos. Né? Hoje é muito fácil recorrer-se e protrair-se o momento do resultado final de uma ação penal, principalmente no tribunal do júri. Então tem que haver uma simplificação do tribunal do júri e nós temos que nos voltar mais para o mérito e menos para o direito processual. Certo. Eu queria, para encerrar a nossa entrevista, que você deixasse uma mensagem para os estudantes, para os servidores, assessores, para os magistrados, para quem vai acompanhar essa entrevista sobre o judiciário. Qual a sua mensagem, a sua esperança? Como é que você vê o judiciário hoje no Brasil? A mensagem que você gostaria de deixar registrada aqui para todos. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é no sentido de que o judiciário tem evoluído, né? Eu, desde que ingressei na magistratura, as próprias relações travadas dentro do judiciário já indicam que o judiciário é muito mais democrático do que foi, né? Essa nossa própria conversa que eu estou mantendo com o senhor, essa aproximação entre os magistrados, entre o segundo grau e o primeiro grau, por exemplo, é uma coisa muito salutar. É muito importante. Né? E que pouco se via há 20 ou 30 anos atrás. Então eu vejo uma magistratura unida no sentido de melhorar, uma magistratura trabalhando cada vez mais com estatística, com inteligência, com método, né? Mas eu vejo ainda a necessidade de uma magistratura que se aproxime cada vez mais das pessoas e que se humanize cada vez mais no sentido de compreender as necessidades das pessoas e levar a extremos essa questão de todos são iguais perante a lei, né? Há uma busca, sim, acredito que o judiciário tem, sim, se aproximado muito mais, muito nesse sentido de buscar cada vez mais uma aproximação com as pessoas. Mas eu lembro, assim, sabe, de um caso quando eu estava na vara de entorpecentes. O juiz é humano. E o juiz, no ato de julgar, ele tem que se desprover, né, de toda e qualquer ideia preconcebida que ele tenha sobre uma série de coisas. Quando eu era juiz da vara de entorpecentes, eu me lembro que eu estava acostumado a julgar muitas vezes casos de pessoas cuja realidade eram muito distantes de mim, né? Pessoas que viviam num outro mundo, num mundo muito distante de mim. E eu via que aquilo, eu tinha facilidade em julgar aquilo, né? Eu tinha uma facilidade grande de julgar esses casos, porque havia digamos assim, um distanciamento meu em relação a aquelas pessoas e aos fatos que envolviam a vida cotidiana daquelas pessoas. E vi também que quando eu julgava pessoas que viviam uma realidade próxima da minha, eu tinha que me esforçar para entender, evidentemente que eu passei longe da parcialidade, sempre imparcial, mas eu tinha que me despir daquela sensação de que aquela pessoa era tão próxima
da minha realidade que era difícil para eu julgar. Eu tive que fazer eu sempre tentei fazer esse esforço de igualar essas situações, eu me colocar nas situações diversas das pessoas para julgar sempre do mesmo modo, sempre com a mesma isenção. Para ter uma compreensão maior. Maior e julgar sempre com a mesma imparcialidade. Né? Então, isso eu acho que o juiz tem sempre. E aqui não é o caso de se distanciar, é o caso de se aproximar. Né? Então, a mesma proximidade que fazia com que eu pudesse enxergar melhor aquela pessoa que tinha uma vida próxima da minha na hora de julgar e entender certas peculiaridades do caso concreto, humanizar aquele julgamento, eu também tenho que me aproximar daquelas outras pessoas. No mínimo, conhecer o sistema prisional, né? O sistema prisional, o sistema que essas pessoas... Quer ser um juiz vivem. Criminal, tem que conhecer a realidade do presídio. Sim, a realidade que aquelas pessoas vivem. Tem que conhecer o sofrimento que existe lá no presídio, para quem está cumprindo pena. Exatamente, eu acho que o juiz, inclusive quando ele faz a dosimetria da pena, né, ele analisa a culpabilidade. E para analisar essa culpabilidade, ele precisa se colocar, não é na posição do outro, mas é se colocar na realidade da outra pessoa. Ainda que aquela outra pessoa que está sob julgamento, isso eu digo na área criminal, tenha uma vida absolutamente distinta da sua. Tenha vivido numa realidade diferente, com uma cultura diferente, com um modo de vida diferente. Então, a humanização do julgamento passa pelo juiz tentar compreender todo o contexto social em que vive cada uma dessas pessoas, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro. E eu gostaria que você falasse também, nessa mensagem, sobre os seus filhos. Você gostaria que os seus filhos seguissem a magistratura? O meu filho Henrico tem 18 anos, está fazendo direito na UNB. O sonho dele é ser juiz. Opa, que beleza. Ele fala, o avô foi juiz, né? O pai é juiz, e ele já está me acompanhando muitas vezes, e ele é fã, ele é devoto da magistratura. Ele vai ser, se Deus quiser, ele vai ser juiz no nosso Porque tem colega que diz assim, eu não quero que meu filho chegue à magistratura. Não, ser juiz é muito mais do que uma profissão. É uma honra, é um estado de espírito. É uma missão. É uma missão que a gente das tem. mais nobres que um ser humano pode ter. É verdade. Então, como é que eu não vou desejar isso para o meu filho? Isso mesmo. Eu desejo isso com muita intensidade para o meu filho. Muito bem. Então, vamos agradecer ao Dr. Paulo Giordano, esse grande magistrado. Parabéns pela belíssima entrevista e belíssima história de vida. Obrigado. Você é um grande magistrado, um grande juiz. Obrigado, foi uma honra. Fiquei seu fã maior ainda, viu? Aumentou a admiração. Muito obrigado. Parabéns. Felicidade para você, para sua família, para todos que convivem com Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Dr. Paulo Giordano. E que venham entrevistas com outros magistrados. Isso mesmo. Obrigado.